Eu me chamo Leandro Silva, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Eu fui ex-bolsista da JICA em Okinawa. Eu sou praticante de Karatê de Okinawa, ou também a gente pode chamar de Karatê em Okinawa. Esse é um conceito que o sensei Fábio Puccinelli vem entregando atualmente, né? Que é interessante, é como se fosse um karatê que é praticado atualmente em Okinawa, ou que se desenvolveu modernamente em Okinawa, né? Então eu sou praticante do estilo Goju-ryu. Antes eu praticava o Echi-ryu, mas migrei para o Okinawa Goju-ryu. Então, eu fui bolsista da JICA Okinawa em curso cultural, ou seja, não é um curso nem muito profissional e nem muito acadêmico, ele é mais voltado para as comunidades aqui do Brasil que lidam com temas Nikkei, né? Tanto japoneses quanto okinawanos, né? E é um curso bem amplo sobre Okinawa, né? Foi um curso bem amplo sobre Okinawa. Eu, junto com outros colegas, né? Pude conhecer toda toda Okinawa, né? E vários elementos culturais, expressões diversas e também econômicas também, né? Importante dizer isso. E principalmente porque eu fui praticante e ainda sou praticante de Karatê de Okinawa, ou também Karatê em Okinawa, né? E eu queria passar um pouco uma visão, uma percepção sobre essa experiência, que é uma experiência contínua, porque é bem atual na minha vida ainda, né? Enquanto alguém que não é descendente de okinawanos e nem de japoneses, né? Foi uma bolsa cultural aberta para a comunidade em geral, que participa de associações Nikkei, né? Então eu gostaria também de agradecer à Associação Okinawa de Campo Grande, também ao Círculo de Ex-Bolsistas do Urizum, né? Essa minha experiência, ela foi, como eu falei, bem ampla, né? Não foi só focado em Karatê. A gente pôde ver várias questões de Okinawa, desde a história de Okinawa, quanto as práticas culturais atuais de Okinawa, né? E fui muito bem recebido, claro. E o que eu gostaria de trazer é essa visão de alguém de fora, mas também que tem um laço transnacional, né? O Karatê de Okinawa, ele é marcado por uma longa história, né? Que é também a história da burocracia e da história do reino de Ryukyu, né? Ryukyu foi um reino que teve uma duração breve, né? Se a gente comparar com outros países, né? Com outras nações, em que militares e burocratas ryukyuanos em Okinawa, né? Na ilha de Okinawa, mas não só na ilha de Okinawa, mas em outras ilhas também, tinham algumas práticas militares e semi-militares, né? E também práticas políticas, né? Em que o karatê moderno pode ter vindo dessas práticas, né? Então, se a gente observar o impacto do confucionismo em Okinawa, a gente consegue ter uma ideia por que o karatê ele se desenvolveu como uma prática militar e também uma prática da burocracia do reino de Ryukyu, né? E também no Japão moderno, né? A gente vê que o karatê, ele ao mesmo tempo, ele é militar, mas ao mesmo tempo ele tem um projeto de paz, né? Porque a burocracia ryukyuana, ela do século XVII até o século XIX, ela foi uma burocracia que seguiu um caminho diplomático, né? Um caminho de paz. E Okinawa hoje em dia, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, é considerado um local e um povo que sofreu bastante na Segunda Guerra Mundial, né? Então a questão da paz é muito, muito presente
em Okinawa, atual, na Okinawa pós-guerra, e também foi durante o século XVII, do século XVII até o século XIX, né? Porque as escolhas do reino de Ryukyu foram escolhas diplomáticas, foram escolhas, ainda que tenha sido um reino armado, né? Foram escolhas diplomáticas de preservação da vida, né? E também de boas relações comerciais, tanto com a China, quanto com o Japão, quanto com outros países, né? E interessante que no século XVII, no século XVI, alguns ocidentais chegaram primeiramente em Okinawa e depois no Japão. No Japão, nas ilhas, são chamadas ilhas centrais, né? E esses relatos ocidentais, eles corroboram um pouco com os dados históricos, historiográficos e também com dados econométricos, né? De que existiu ali um reino de Ryukyu que, mesmo que tenha sido um estado armado, foi um estado com uma diplomacia comercial e uma diplomacia, de fato, muito pacífica, né? Ainda que isso possa ser um mito, né? Mas os relatos ocidentais e também os relatos, em termos de dados, indicam isso, né? Que o reino foi, apesar de ser militarizado ou semi-militarizado e altamente hierarquizado, né? Por causa do confucionismo também, foi um reino muito pacífico, com uma relação muito boa com vários países, né? E inclusive o ocidental Fernão Mendes Pinto, que em português ele foi um dos primeiros a relatar, claro, ali com relatos não científicos, né? A relatar como que foi a passagem dele pelas Ilhas Léquias, pelo reino de Ryukyu, que ele chamou de reino das Ilhas Léquias ou reino dos Léquios, né? E aí ele relata que ali ele pôde ver que no século XVI aquele lugar era um lugar que se tinha muito um sistema jurídico, um sistema compartilhado, religioso, estatal, muito peculiar e de fato pacifista, né? Em que tanto o rei, a burocracia militar, quanto as mulheres sacerdotisas compartilhavam de um certo poder. E ele foi, inclusive, ele foi absolvido de um crime que ele tinha cometido nas Ilhas Léquias, né? Então esse seria um relato breve em português, né? Do que foi esse reino, né? E mais tarde o karatê ele se desenvolveu a partir desses elementos da hierarquia burocrata, né? Mas também de outros elementos variados, né? A gente tem aí já uma boa literatura aí já científica, né? Que aponta que o karatê tem influências muito amplas e de fato misturadas, né? Tem um termo que é empregado no Tinaguchi, claro que não tem ainda, não é totalmente, os teóricos não confluem totalmente para esse termo, que é o champuru, que existiu uma champurização ali entre filosofias e religiões, né? Tanto religião indígena de Okinawa, quanto o taoísmo, quanto um taoísmo das ilhas, um taoísmo da província de Fuzhou, na China, quanto um taoísmo mais okinawano, quanto o budismo que chegou ali pelos japoneses de Kyushu, né? Então foi uma mistura de várias questões filosóficas, né, que modernamente geraram no karatê. O karatê é hipermoderno, é uma das artes marciais mais recentes que a gente tem, se comparar com outras artes marciais que tem aí 200, 300 anos, né? O karatê ele se desenvolveu antes da Segunda Guerra Mundial, e o karatê em Okinawa, o karatê de Okinawa, no governo civil estadunidense
pós-guerra, né? Depois da Guerra Mundial, os Estados Unidos ficou até os anos 70 com parte das ilhas ryukyuanas, né? E o karatê em Okinawa ele se desenvolveu nesse período entre 45 e 72, né? Então, os grandes estilos okinawanos atuais, eles vêm disso, né? E as famílias okinawanas que levaram esse karatê para frente, é curioso que essas famílias, boa parte dessas famílias descendem dos antigos burocratas. São vários tipos de burocratas que existiram, né, no reino de Ryukyu, dos antigos Pechin, ou samurai, mas não tem a ver com samurai, né, é bem diferente. E, de fato, essas pessoas estudaram em escolas que se ensinava Confúcio, Mêncio e outros textos confucianos, né? E a partir dali existiu essa conexão entre essas famílias que durante e depois da Guerra Mundial desenvolveram o karatê, né? Então, o confucianismo ele foi muito forte e ainda é forte em Okinawa, né? E essa questão da paz, obviamente, por vários fatores, ela é muito importante no confucianismo. E essa seria uma visão, um recorte, né? Porque se a gente pegar a religião indígena de Okinawa, o Zomoro, e também, se for pegar, isso seria um viés mais indígena, né? Mais dos povos ryukyuanos, né? Mas aí, se a gente for pegar também um outro viés, um viés taoísta e um viés do Bubish, que foi um texto bem importante para as artes marciais okinawanas, né? Também outro viés, né? Então aqui eu trouxe só um recorte tentando linkar essa burocracia confuciana do reino de Ryukyu e como que essa burocracia se transformou, né, nas famílias modernas que criaram o karatê moderno, né? E o karatê em Okinawa atual, né? Então existe uma conexão, se a gente for ver pela parte confuciana, né? É uma pequena parte de todo esse contexto champurizado, né? Esse contexto mesclado, né? Então essa seria a minha contribuição, assim, falando um pouco da história, né? E como praticante de karatê, não como acadêmico, porque como acadêmico eu sou um consumidor de literatura acadêmica nessa área, mas como praticante e como vivenciador dessas práticas, que são práticas muito importantes para as comunidades Utinantyu do mundo inteiro, né? E para os praticantes, para as comunidades de prática de karatê de Okinawa ou em Okinawa, né? Então foi um relato só como praticante e como vivenciador, né? E muito obrigado.